Congresso MV, 1 a 5 de abril, aqui no IBC, nesse campus maravilhoso. Vai ser no modo campal. Sexta-feira é assim chamada Sexta-feira Santa, tá? Feriado nacional, final de Semana Santa. E no último dia, segunda-feira, opcional, para quem quiser e não está no sistema, está então aí planejado irmos para a cachoeira, para uma cachoeira boa aí como essa, ou então Lago Azul, caminhada para a gente poder conviver, conversar com pessoas com a mesma linha de pensamento. Não é maravilhoso isso? Tema com Silverino Kiel, né? A vocação dos gentios. Não somente em Miqueias 4 e 5, mas em Isaías 60, 61 ali, e outros, né? A vocação dos gentios. Que negócio é esse que também eles vão fazer parte do 144 mil, a gente quer se aprofundar nisso em várias partes, vários trechos do Antigo Testamento, tá bom? Então vai continuar a mesma linha de estudo aqui com o Silverino e eu, e programas à noite, meditações, natureza, venha conhecer como é que nós vivemos no campo, tá bom? As mulheres vão poder ficar no chalé, temos algumas vagas aí para o chalé das mulheres. Olha só o abrigo, você pode armar sua barraca dentro de um abrigo desses, opcionalmente. Fica um pouquinho mais caro, com luz elétrica 12 volts. Capitólio, você sabe, não é o lugar mais central, acessível do Brasil. Estamos aqui nas montanhas, a 1 hora de Capitólio cidade mesmo, né? Uma bênção aqui. Vem beber água da nascente, conhecer o IAG, Monte Oreb, combina aí com os outros ministérios, quando que seria bom você visitar, tá bom? Te aguardamos aqui em Capitólio, será um prazer. Oremos para que seja um momento assim, solene, uma assembleia, como diz lá em Joel, para buscarmos o Senhor, Espírito Santo, chuva serôdia, né? Deus abençoe, até lá. Como é que é o chuveiro? Uma delícia. O banho aqui do MV é bom? É ótimo, é maravilhoso. Okay. Tem o quente nesse horário e o frio é uma delícia, mas nem precisa do quente. Estamos aqui terminando o MV e gostaríamos de saber se eles acamparam gostoso, se foi bom acampar aqui. Foi bom? Muito prazeroso. Dormiu bem? Todas as noites. Ótimo, maravilha. Qual foi sua barraca? Barraca é aquela que fica na coberta. Dentro do abrigo. Isso mesmo, ótimo. Vamos ver também aqui. Ania, dormiu bem nas noites? Foi tudo tranquilo? Muito bem, uma bênção de Deus. Não pernilongos, nada de frio? Não, muito gostoso. Ótimo, que bom. André Vidal. Boa tarde, meu jovem. Boa tarde. E você passou bem acampado aqui? Foi esplendoroso, não foi bom não, foi esplendoroso. E sem aí, pernilongo, sem mosquito, sem nada. Não desconforto, não. Não. Você já acampou antes? Não, eu nunca tinha acampado, acampei na verdade foi por aqui. Dormir na barraca é bom, mas você tem que escolher bem o lugar. Por quê? De preferência um lugar sem buraco, que aí a coluna fica mais estável. Maravilha. E você, Eric, dormiu bem? Dormi, experiência boa. A gente escolheu o lugar certo. Boa noite, irmãos. O que eu vou contar que seja para a honra e glória de Deus, né? São várias histórias, mas vamos contar assim. Eu gosto de contar da Bíblia White. Quantos têm a Bíblia White? Acho que todos, né? A maioria aqui já tem a Bíblia White. Nós tínhamos recebido ou tínhamos visto a mensagem que tinham feito a Bíblia Andrews e tal, e nós ficamos assim pensativos. Gente, poderia existir a Bíblia White em português? Já tem em inglês, já tem em espanhol. Por que não se faz uma Bíblia em português? E eu, Daniel, você vai querer fazer agora uma Bíblia? E então ele disse, olha, se a CPB não fez até agora, eles não vão fazer. Então começamos a considerar a possibilidade então de organizar a Bíblia White. Então tinha isso, nós estávamos já morando aqui, mas ainda o dinheiro não tinha chegado para a gente poder pagar o sítio, então já era outra soma gigantesca.
E também uma outra preocupaçãozinha que nós tínhamos, é que tínhamos feito o Congresso MV em Sumaré, e ali o Daniel fez a assinatura de, se fossem 1.000 ou não, ele fechou o pacote para 1.000 pessoas, iria ser 350 ou 300 mil? Mas assim, muito dinheiro, né? Então assim, para quem nunca comprou uma meia para pagar depois, imagina de repente grandes somas de dívidas, né? Mas dívidas assim, esse do MV para o Senhor. Mas só que a questão é que eu estava muito preocupada e eu falei para Deus, para o Daniel, Daniel, deixa eu orar antes de dormir, porque eu estou tão aflita, precisando pôr para fora. Então, se eu orar, falar tudo para Jesus, eu acho que vai ser mais, vai me acalmar. Então, eu orei a Deus, porque a minha preocupação era, e se não é da vontade de Deus que a gente faça essa questão da Bíblia White, porque assim como Saul fez lá o sacrifício e não agradou a Deus, não era da alçada dele, de repente não é para nós fazermos. Então eu queria ter certeza que é da vontade de Deus. Então eu coloquei isso na oração e a questão financeira, né? O dinheiro do terreno e o dinheiro lá do Congresso, que ficou devendo, então, 100 mil reais. Então, orei a Deus, coloquei tudo nas mãos dele e comecei a deitar, ajeitar o travesseiro para deitar, e uma linda música tocando e cantando. E eu, Daniel, e essa música tão bonita cantando? E ele, não, Beth, não tem música nenhuma, porque não tinha eletricidade, né, no começo. E eu, como você não está ouvindo a música, Daniel? É tão bonita, cantando um coral. Ele, não, Beth, não tem nenhuma música. Aí a gente ficou assim, só se você está ouvindo os anjos cantarem, então são os anjos que estão cantando. E aí eu realmente prestei atenção, e aí veio uma linda voz, mais lindo, e assim sublime, e eu, mas você não está ouvindo, Daniel? Ele, não. E ficou ali uns 2 minutos, ele tenta cantar junto, tentei pegar assim o tom, mas não consegui. Aí eu, não, o que eles estão falando? Eu falei, não dá para entender, só dá para entender aleluia. Aí, nisso, acabou. Aí ficou em silêncio, nós nos ajoelhamos, agradecemos a Deus, entendemos que houve festa no céu. Os anjos cantaram e Deus quis que a gente ouvisse. A preocupação era tão grande em desagradar a Deus que o Senhor Deus viu necessário, então, Ele mandar algo grande, né? O sinal, assim, dos anjos cantarem. Aí agradecemos, eu logo dormi, mas só que o Daniel ficou, Senhor, ela ouviu e eu não, eu também quero ouvir. E ele ficou, Senhor, eu quero ouvir, Senhor, eu também quero ouvir. Aí quando foi lá para as 2h30, mais ou menos, aí ele ouviu um anjo cantar, bem assim, animado, e tinha um violino também. Aí quando foi de manhã, ele falou, Beth, eu também ouvi o anjo cantar. Aí eu fiquei feliz, mas animadinha, que bom. E então esse foi o sinal verde, é do agrado de Deus, e os outros pontos em questão o Senhor vai resolver, vai nos ajudar. E realmente deu certo, o Daniel também fez uma vaquinha, os irmãos foram ajudando e a gente logo ficou também sem nenhuma outra dívida. Então quando surgiu isso, foi uma confusão no Brasil, né, a questão da Bíblia White. Vocês vão ver o minha e qual foi para o Daniel. A música da Beth que a gente achou mais parecido foi esse aqui de Bach, ó. Dá pra ver? Por aqui também. Mas era assim, mais alto, né? São cantatas de Bach.
Deixa eu pôr mais pro meio. Violino com tenor. Era bem assim. Eu acordei e escutei, eu não estava sonhando. Então foi uma bênção. Eu vi esse tenor como que desesperado pela situação. O que veio, que você ouviu? Passos de um Deus santo que se No aproxima. meu pensamento, eis os passos de um Deus que se aproxima. Nós fizemos um vídeo só sobre isso, né, testemunho no YouTube. Vocês devem ter assistido também. Então, agora continuando, né? Houve toda essa situação, mas estivemos em paz porque era do agrado de Deus. Porque não é fácil você deparar com a rejeição assim nacional, você ser coentro, as pessoas te amam, as pessoas não te amam, né? Então, lá em Engenheiro Coelho, onde os nossos pais moram, sempre que a gente ia para lá visitar, a gente procurava também testemunhar. E o Daniel resolveu fazer um panfleto com uma foto nossa e colocou assim: estão morando nas montanhas de Capitólio e estão amando, uma coisa assim, e convidando os irmãos para virem a sábado à tarde à nossa casa para ouvir como que é morar no campo, testemunho, né? Então, o Daniel falou: bom, Betsy, nós vamos distribuir no final do culto para aqueles que têm carro. Então, quase terminando o culto, não sei quantos conhecem a igreja do UNASP, lá em Engenheiro Coelho, tem um saguão grande. Então, nós saímos e ficamos perto do banheiro. E estando ali, conversando, eu pensei: poxa, só quem tem carro e quem não tem carro não vai poder ter a oportunidade de receber. E fiquei pensando nisso. E aí, olhando assim, tinha uma moça bem parecida com a irmã, Nazaré. Aí o Espírito Santo falou assim: sorria para ela. Aí eu sorri. Aí nisso essa moça começou a se aproximar de mim. E aí eu falei assim: olha, entreguei, falei do convite, falei para ela. Aí olha como ela fez, ela pegou o papel, não olhou o papel, porque é importante esse detalhe. Ela assim dobrou com delicadeza e guardou e disse obrigada. E quando foi à tarde, ela ficou pensando: ai, aonde eu vou? Tem tantas programações no colégio, mas eu vou lá então desses jovens, nosso, né? Quando ela chegou lá, ela olhou para mim e ela ficou pensando: eu não acredito, mas só com ela é educadinha. Eu não acredito que essa moça teve a coragem de pintar o cabelo no sábado. Não, eu vou ter que ficar até o final e conversar com ela, comigo. Aí a gente contou a experiência e como tá. Aí no final de toda a programação, simples assim, uma programaçãozinha, aí ela veio falar para mim: agora olha o lado da história dela. Primeiro que, antes de irmos entregar os folhetos, a minha sogra, meu sogro, a nossa família, eles ficam preocupados. Gente, vocês vão entregar isso? Vocês acham que vão trazer união para a igreja? Será que é da vontade de Deus, assim? Né? E aí eu só respondi: olha, o Daniel está em jejum e oração e nós vamos sim entregar. Então, essa experiência, que eu já vou contar como o final dela, foi para poder mostrar para a nossa família o que aconteceu. Ela, quando estava sentada lá na nave, o Espírito Santo falou assim para ela: vá para o banheiro. Ela levantou e foi. Nós estávamos do lado da porta do banheiro. E aí ela parou em frente ao banheiro e ficou aguardando o próximo comando do Espírito Santo. E ela: Senhor, estou aqui. Tá vendo aquela moça sorrindo para você? Era eu. Sorria para ela e vai lá. Aí, então ela veio, se aproximou e eu entreguei o folheto e ela não viu. Ela não viu que eu, na verdade, era, na foto, sou morena, né? Mas ela me viu loira, nos viu loira ali. E aí ela não tem luz ali, o sol não bate, né? Ela viu assim transfigurada, como é? Resplandecente assim.
E aí quando ela chegou e viu a conversa, o nível, pessoas buscando a consagração, ela ficou encantada e ela falou assim, não, agora eu entendi, você não pintou o cabelo. Aí nós vimos assim o poder de Deus, né? E aí pude contar e animar a fé dos nossos pais, olha, o Senhor Deus está conosco. Aí ela disse assim, ah não, eu preciso ir lá então conhecer onde vocês moram. E ela veio. E olha que coisa linda também que aconteceu aqui. Aí ela estava no quarto de visita, né? Onde o pessoal da cozinha está dormindo. Aí quando foi lá, não sei que horas da madrugada, ela escutou uma serenata. Aí do lado de lá da janela disse assim, eu sou o anjo que cuido desse sítio. E Jesus não vai demorar para voltar. Ele já está voltando. Cantou para ela e aí acabou. E aí ela nos contou, olha, realmente, né? Foi uma experiência assim única, né? Não é quando a gente quer que essas coisas acontecem, mas que o Senhor Deus, Ele está conosco, por mais que tenha essas dificuldades tão grandes, né? Isso fortalece a nossa fé e também confirma para os outros que estão conosco. Do carro dele. Então tem outra. Também, no começo eu não tinha máquina de lavar aqui, eu deixava lá na vizinha para lavar roupa. Minha mãe estava nos visitando e eu precisava ir com o carro, o verdinho, Santana, para lá. E o Daniel precisava ir para lá, em cima da montanha. Aí eu falei, não, vamos fazer assim. Eu levo você e depois eu volto e faço o que eu tenho que fazer. Deixei minha mãe com a Dani e subimos. Mas quando chegou num momento ali do caminho, o carro não ia nem voltava, porque fez uma lombada, né? A rua ruim. Aí eu não murmurei. O Espírito Santo tinha falado assim, não fale nada. Então eu já subi assim, atenta, não posso falar nada. Tá. Quando eu vi aquele problema, aquela situação, vamos ver como a gente resolve isso. Aí o Daniel até olhou assim, né, uma nova mulher aqui do meu lado, mas tá, resolvemos o problema. Aí o Daniel, bom, vamos voltar, eu te levo de volta. Demoramos lá em cima, minha mãe resolveu pegar uma trouxinha e começar a andar com a Dani. Vocês conhecem aqui, fica fácil de entender a história. Quando ela chegou lá na porteira, tinha uma moto parada, sem ninguém. Minha mãe ficou com medo. Cadê o homem da moto? Deve estar atrás de uma moita, que perigo! E ela ficou com medo. Então ela não sabia se voltava ou se ia. E nós voltando com o carro, a gente olhou. E o Daniel, Betsy, nós temos visita. Veja lá a sua mãe, a Dani, e uma pessoa bem alta, mas bem alta. Assim, desproporcional. Se bem que minha mãe é baixinha também, como eu. Bem alta. E aí é verdade, Daniel, a gente descendo com o carro. Quem será que está nos visitando? Porque para poder vir aqui é longe, né? Geralmente, para não dar viagem perdida, avisa, né? Mas tá, e ficamos ali pensando quem será aquela pessoa tão alta. E viemos descendo. Aí fez essa parte do vale e pegamos aqui de novo. Quando a gente chegou assim, só tinha minha mãe e a Dani. Aí eu logo fui perguntando, mãe, e quem é que estava com vocês, essa pessoa tão alta? Não, olha, eu estava com medo e na verdade então deve ser o anjo do Senhor. Aí eu, sim, o anjo do Senhor, cuidando, né, e protegendo. E aí também foi um conforto para minha mãe, porque a gente da cidade... E a gente aqui sozinhos, né? Os vizinhos eram longe, não tinha eles aqui ainda. Aí tem mais uma, posso contar? Dá tempo? Dá? A moto era do filho do vizinho que foi arrumar uma cerca. Não era nada de perigo. Essa outra, nós tínhamos a nossa lojinha de produtos naturais na cidade. Mas as coisas já não estavam indo muito assim, bem, né? E a gente mais pagava para ter a lojinha lá do que ter retorno. Então, no sonho,
Eu entrei, estava um pouco assim, muita gente, até pegava a senha para poder ser atendido. Mas não estava assim, o propósito já não estava muito mais aquele, parecia mais uma farmácia. Aí o anjo disse assim, Beth, vem aqui comigo. Aí nós andamos a rua, aí viramos a esquina, aí chegamos numa casa, uma casinha mineira, típica tombada assim, sabe? Tinha uma varanda com um banquinho. Chegamos, tinha uma família e entrei no consultório, tinha a foto do médico, uma criança. Mas eu olhava para o médico que estava atendendo, era um adulto, não era uma criança. Ele tinha um cabelo lisinho, meio com barbinha, jovem, não, e de lado, eu lembro dele, né? Atendendo, eu olhava, mas criança, mas é adulto. Aí o anjo disse assim, não, Betsy, é que para trabalhar nesse sistema, desse método, tem que ser humilde como uma criança. Vamos continuar andando. Ah, entrou mais alguém, mas dessa pessoa ainda não reconheci. Aí fomos andando e o anjo falou assim, olha bem. Eu olhei para o teto. Aqui não é para comprar, aqui é para alugar, porque é na cidade. Então tinha um grupo de pessoas e uma pessoa em pé, um dos nossos, ensinando como é viver saudável, instruindo a população. Continuamos andando, tinha um grupo de médicos. Estava funcionando então, né? Continuamos andando, era a hora do lanche, estavam comendo uvas. Aí, uvas? Sim, Betsy, são uvas do Daniel. Eu, então vai dar certo, vai dar certo. Continuamos andando e aí veio uma pessoa correndo. Você também veio trazer o seu currículo? Aí eu olhei para ela de brinco, assim, olha, você não é adventista e você está feliz. Ou seja, eu vi ali que a população estava se agradando, né? Não, eu não preciso de currículo. Eu sou a Betsy. Aí acordei. Aí passou um tempo, eu pensei, gente, eu preciso ver se existe essa casinha, né? Dani, vamos com a mãe fazer o caminho que o anjo fez. Vamos aqui, vira ali, Quando eu chego, a casinha, igualzinha. Aí eu, gente, eu tenho que chegar perto. Ali tinha o lugar do banco. Falei, eu tenho que ver dentro da casa. Tinha uma janela aberta, eu olhei, o teto é igualzinho. Aí eu corri, voltei. Aí contei pro Daniel, né? Ele, aí? Aí vamos lá, você falou pra pessoa, bateu palma? Eu, não, Daniel, mas eu vou te mostrar. Aí chegou em frente, e eu, não, Daniel, o que eu vou falar? Mas tá. Depois de um tempo, a gente estava aqui na roça, era um sábado, e a gente se reúne com os irmãos para fazer o culto, foi lá na casa do Helry. Aí eu olhei assim, um jovem, aí me falaram, esse daí é o filho da irmã Beth, ele é o médico Rafael. Sim, ele é o médico do meu sonho. Preciso falar com ele. Aí eu fui atrás dele e falei assim, olha, me perdoe, não é do meu feitio, mas só que eu preciso falar para você que eu sonhei com você. Nunca tinha visto o rapaz. Aí ele ficou meio assim, pois é. Ele, na verdade, é médico. E ele falou para a mãe dele assim, olha, a gente está indo lá para Capitólio, mas não conta para ninguém que eu sou médico. Mas não precisou, Deus já me contou, né? Que ele era um médico. E ele, então, ele está morando aqui, a mãe dele, eles compraram um sítio, e ele está vindo lentamente para a igreja, né? A mãe dele já é adventista, o pai não era. Então, ele está dando passos firmes para se aproximando mais de Deus e se pôs à disposição para que Deus o possa ensinar e o instruir, para ser usado pelo Senhor. Amém. Mais alguma que você lembra? Era verão, que chove bastante, né? Aqui não era esse lugar agradável, era braquiárias horrorosas, quase perto entrando na minha porta. Eu estava meio nervosa com essas braquiárias
e o Daniel tinha dado uma saída, estava chovendo sem parar. Fiquei com a Dani assim, conversando em cima da cama e ela dormiu. Pensei, vou orar. Orei a Deus por 2 motivos. Um, pelas braquiárias, mas eu não queria murmurar. Então falei, no céu deve ser maravilhoso o jardim, não vai ter essas braquiárias, vai ter flores. E o outro ponto era sobre a oração centrante, que eu estava preocupada, que diminuía ou colocava Jesus como igual, né? Então depois eu falei, Senhor, agora eu vou estudar igual o Silverino faz, nem sei se o Silverino está aqui. Falei, eu vou estudar a Bíblia igual o Silverino agora. Então eu vim, vocês entraram ali, sabem como é a minha sala, né? Pequenininha. Então imaginem onde estão os livros, né? Então vim, peguei a Bíblia e fui sentar no sofá. As janelas estavam todas fechadas. No que estou indo sentar no sofá, veio assim uma brisa bem forte de rosas. Aí eu, que agradável, mas eu não passei pano. Aí veio assim, não, Betsy, o anjo do Senhor está aqui. Aí eu, realmente. Então, me ajoelhei, agradeci a Deus, aquele momento nobre. Eu não vi, mas eu percebia que estava ali mesmo, a presença de um anjo especial. Então, eu me assentei aqui, ele também se assentou e ele me orientou aonde eu deveria ler na Bíblia. Então, eu li primeiro em Salmos. Todo o salmo ali que eu li, que depois eu posso dizer o capítulo, dizia sobre a adoração a Jesus. Você percebe que é a adoração a Deus, se encaixa bem em Jesus. E depois ele disse assim, agora vá para Isaías 27. E eu fui para Isaías 27. Em Isaías 27, vocês estudaram, né? Essa semana. Ou foi semana passada que estudou Isaías? Foi semana passada. Você consegue encontrar ali a história da igreja, que Deus que cuida da sua vinha. E quem coloca sarças e espinheiros vai fazer guerra com Deus, ou que faça paz com ele e se apodere de sua força. E aí, durante todo o capítulo, você vai vendo assim que iria ter reformas, que a igreja... E eu não quis entender, porque eu não entendia e não queria entender uma parte difícil, que sua casa iria ficar vazia, abandonada, morada de chacais. E eu, mas como? Como que isso vai acontecer? Não estou entendendo. E ali continuei lendo e mais alguns capítulos para frente parei num versinho. Falei, não posso ficar lendo assim sem entender. Deus me mandou toda uma introdução especial, nunca tinha tido essa experiência, flores, cheiro do céu. Não, Senhor, vamos fazer assim, eu vou para o Congresso MV, a cabeça estava com muitas coisas, parece que não, mas a esposa também faz coisas por trás, né? Aí eu falei, não, eu vou para o Congresso MV, quando eu voltar, Senhor, acabar o MV, eu continuo então aqui a tentar entender os versos. Então fomos, MV, voltamos, e no que eu estava na casa da minha sogra, esperando alguns dias para vir, recebi uma ligação de uma amiga que falou assim, Betsy, eu tive um sonho, esse sonho se baseia em Isaías, capítulo tal, versinho tal, e Deus falou que é para eu te contar. Aí eu, é o versinho que eu parei. Então conta para mim. Ela, não, essas coisas não se fala por telefone, você tem que vir para cá rápido. Aí eu, fiquei mais ansiosa, mais curiosa, né? Aí vim, então ela teve um sonho que ela estava assim atrás de tipo uma moita, um lugarzinho, e tinha uma igreja de palha vazia, e ela entendeu no sonho que ali era a igreja adventista. E ela olhando assim, tinha uma criança correndo, e ela chamou a criança, psh, você não sabe que a gente já não pode falar mais que somos adventistas? E aí a criança foi embora. Aí eu entendi, não, realmente, aquele versinho que eu não estou conseguindo entender, ou eu não quero entender, é a nossa querida e amada igreja, né?
de palha está frágil. Mas assim, eu resolvi orar muito pela igreja. Nós amamos a igreja, né? A igreja, lembrando que também são as pessoas, né? Não devemos estar apegados à estrutura, porque a estrutura é palha. O que é a estrutura, né? Mas são as pessoas. E aí, continuando, esse versinho que eu parei também, e o Senhor mandou de novo eu ler, é que diz assim: vós mulheres, porque estáis tão sossegadas, virá o tempo que não vai ter colheita. E aí vocês podem continuar lendo lá, que diz daqui 1 ano e dias. Eu não peguei como data daqui 1 ano, né? Mas assim, logo, em breve, virá acontecer algo sério e terrível. E eu logo tive um sonho, que inclusive, cadê o Rafael? Sua esposa estava junto. Eu ganhei uma carona da esposa dele no sonho. E aí a gente com a Kate, e a gente estava entrando no mercado, no estacionamento. Eu falei, então, Beth, se você vai querer qual sabão? Aí eu gosto do Omo, mas... Tá, aí vamos entrar. Aí no que entramos, estava meio vazio, só um funcionário. Aí eu olhei, então eu tô procurando sabão. Aí ela, olha, tem esse daqui. Quanto está? R$15. O quê? E o de lavar roupa? R$95. Eu o quê? Sim, Beth. E essa inflação? A crise já chegou. Isso tem 3 anos. Aí eu olhei para o lado, assim, na quitanda, tinha um pé de abóbora vendendo berinjelas. Mas eu sei o que é um pé de abóbora, o que é um pé de berinjela. E o anjo disse, sim, Beth, é porque tem engano na comida. Então, acordei. Assim, todas as mulheres que vêm... Então, tem outros sonhos, mas a nossa vida não está baseada em sonhos, está na palavra do Senhor, né? Como assim engano na comida? Foi o que ele falou, tem engano na comida. Como é que você entendeu? Como que os irmãos entendem engano na comida? Nem toda comida que vem do mercado. Né? A quitanda, né? Tinha uma abóbora e berinjela, mas ali era um pé de abóbora e estava vendendo berinjelas, né? Bom, engano na comida. Eu entendi que eu deveria começar a plantar a minha comida. Assim, a minha conclusão foi essa. Virá o tempo que não vai ter colheita, depois Deus mandar outro sonho, mandar a amiga avisar, olha, Deus está mandando que você preste atenção nisso, eu sonho. Ou seja, eu como dona de casa, eu pensei, a gente não fica falando, fazendo, é a primeira vez, acho que a gente está até gravando, porque muitas pessoas podem pegar assim, agora o Congresso MV tem uma profetisa, olha lá, está falando com os anjos, e não é isso. Penso que Deus fala com todos nós, não é? De algum jeito, de outro. Aí eu pensei em meu coração, como que eu vou fazer? Não posso ficar com esse sonho só para mim, essas experiências. Então, quando vier aqui na minha casa, mulheres cristãs, adventistas, né? E eu vou então entender que Deus está trazendo aqui e eu vou compartilhar então a minha experiência. Para que elas também, a gente possa trocar experiências. De repente Deus também está falando com a irmã e aí a gente conversa, né? Então eu decidi fazer assim, falar assim, para que não sejamos pegas de surpresa. Que inclusive eu estava tentando deixar para lá, só para resumir, tentando deixar para lá essa questão do sabão. Aí o ano passado no congresso do IAG, veio uma irmã, Camila, falou assim, Beth, Deus me falou para eu te falar como que se faz sabão. Aí eu, então por favor me fale. Aí ela não sabe, mas Deus já, assim, ela ouve uma coisa assim, como que ela vai saber assim, Deus, você quer que eu fale para a Beth? Tá, então eu vou lá, olha, Beth, sabe, mas Deus sabia que eu estava abandonando a ideia de fazer sabão. E eu tentei o ano inteiro comprar o sabão, tentar fazer o sabão, mas só que não estava dando o ponto certo do sabão. E minha mãe também me ajudou a fazer sabão.
Aí quando foi no congresso passado, eu não sabia que essa irmã ia vir, ela veio. Aí eu, gente, você tá aqui. Ela, tô aqui, dá pra gente fazer o sabão. Ela veio e me ensinou a fazer o sabão pra mim e pra minha vizinha ali, a Dilza, né, Dilza? E já fez o dela. Então, assim, são detalhes, mas são detalhes importantes, porque se de repente a coisa se agrava mais, a gente vai ficar o quê? Sem sabão. E quando a gente faz sabão em casa, rende muito, é mais barato. E a gente não vai ser pegas de surpresa. Porque a gente sabe que quando Deus vai fazer uma coisa, Ele não faz antes de avisar. Ele sempre avisa, né? Então, assim, Ele está avisando as donas de casa. Preparem-se, porque vai vir momentos turbulentos, difíceis. Eu vou ler um trecho aqui da Bíblia White, literalmente White. É um dos poucos exemplares aqui da irmã Nazaré. A Beth também tem uma, né? Tem. Mas aqui Jeremias 23, verso 28. O verso diz assim, ó: o profeta que tem sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha como trigo. Ou seja, sonho, é a palavra de Deus. Porém, esse texto é citado por Ellen G. White em Testemunhos 1, 602.2. Olha só aqui a experiência. Outra pessoa que não foi Ellen White, não foi inspirada, teve um sonho. Antes de deixarmos Monterrey, o irmão Loughborough, aliás não é Loughborough, Loughborough, contou-me outro sonho que teve. Então, ele teve um sonho, não é profeta. Contou-me outro sonho que teve por ocasião da morte de sua esposa. Esse sonho também me foi motivo de animação. Ó. Então, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Jeremias 23, 28. Interessante, né? Então, por isso que Bíblia White, né? Ellen White lançando luz sobre a Bíblia, que se ela citou, tirando a parte que diz, conte apenas como sonho. Não, aqui diz, conte o sonho. Então, sobre a validez de contar um sonho como um sonho, né? Para motivo de animação.